As imagens de Gaza inundada não são apenas uma tragédia, também são o resultado direto de anos em que Hamas transformou os canos da cidade em foguetes. Enquanto isso acontece aqui do lado, no Irã estão comemorando que finalmente choveu, até que descobriram que a água também chega para mostrar o colapso completo do regime. E quando chega, às vezes chega muito forte. Saudações, eu sou Ari. O que está acontecendo em Gaza e no Irã conta uma história muito mais profunda. Quando os líderes priorizam a guerra, a propaganda e o poder, a natureza sempre acaba cobrando a conta. E o preço é pago, como sempre, pelos civis. Nas últimas 72 horas, Gaza recebeu as primeiras chuvas fortes da temporada. Chuvas típicas do outono mediterrâneo, com o inverno se aproximando. Nada extremo, nada fora do comum. Qual é o problema? Gaza já não tem cidades. Tem acampamentos sobre a areia, solos sem drenagem, ruas sem esgoto e um sistema de esgoto transformado em ruínas. As imagens que estão saindo são muito fortes. Barracas literalmente flutuando, colchões encharcados, crianças com água até os joelhos, até mesmo até a cintura. Cozinhas improvisadas e alagadas, famílias lutando para sobreviver. O que você sente e pensa ao ver essas imagens? O que você pensa? De hoje? O dia de hoje? O dia de hoje? Isso. Isso eu hardcore, isso eu sei, isso não hardcore, isso eu sei, não eu sei, isso. Ligue. De Israel, ele demonstrou várias vezes. Restos de projéteis feitos literalmente com canos arrancados do sistema de água. Não apenas as evidências dos foguetes que lançavam, eles mesmos gravavam seus próprios vídeos de forma publicitária, de forma propagandística, desenterrando os canos e se mostrando muito valentes, fazendo com essas redes inteiras munições para poder atacar Israel. E isso não é opinião, é um fato documentado. Se alguém transforma tubos de água em foguetes, transforma cimento em túneis e transforma bairros inteiros em bases militares, o que você acha que vai acontecer quando chegar o inverno? Exato, não haverá drenagem, não há infraestrutura, obviamente não sobra nada. Esse é o tipo de coisa que eles não consideraram quando decidiram começar essa guerra de 2 anos contra Israel. E o próximo é o civil de Gaza. Aquele que não decide nada, que só quer viver, acaba dormindo sobre uma poça de água misturada com esgoto, porque muitos banheiros também estão destruídos. Gaza hoje está inundada pela chuva, mas também por décadas de decisões que nunca pensaram na população, só na próxima guerra e no objetivo que sempre tiveram traçado: destruir Israel, não importa o custo, desmantelar Israel, todos os canos de metade da casa. A natureza não entende de propaganda, a chuva cai do mesmo jeito. Em Gaza, a chuva revela o que sempre esteve lá: um território sem futuro, esvaziado para fabricar guerra. Enquanto aqui vemos Gaza debaixo d'água, no Irã estão vivendo algo igualmente contraditório. Depois de meses de seca brutal, de cortes negativos, de falta de chuva, de reservatórios quase vazios e cidades se preparando para racionar água, agora finalmente as chuvas chegaram. Finalmente choveu no Irã, e essas mesmas chuvas agora estão causando inundações em várias províncias do oeste e nordeste do país. Por quê? Quando um país enfrenta seca prolongada, o solo fica seco, duro e não consegue absorver água. E quando chove do jeito que está chovendo, tudo escorre pela superfície. A isso, some-se que se não há drenagem, se não há planejamento, se não há infraestrutura, acontece o mesmo que em Gaza. A chuva se transforma em desastre. A chuva, que deveria ser uma bênção, se torna um inimigo letal. Mas aqui vem o ponto incômodo, aquele que dói no regime. O Irã não está assim por causa da chuva, Está assim por décadas de corrupção, má gestão e prioridades distorcidas.
Enquanto isso, o regime investe bilhões de dólares em milícias no Líbano, em armas para os Houthis, em mísseis balísticos, em propaganda agressiva contra Israel, o país real, aquele que vive de água, agricultura, eletricidade e trabalho, está simplesmente colapsado. Os protestos por água já não são casos isolados, são constantes, são nacionais. São um sinal de que a paciência do cidadão iraniano está se esgotando. E embora não possamos falar de uma sublevação militar aberta, há cada vez mais relatos de descontentamento interno, de tropas que não querem continuar reprimindo, de dúvidas dentro do aparato que sustenta o poder. Cada vez mais aparecem vídeos de militares escondendo seus rostos, dizendo que não apoiarão mais o regime iraniano liderado por Khamenei. O regime sabe que pode controlar manifestantes, mas não pode controlar a seca e também não pode controlar a chuva. Quando um regime se dedica a ameaçar o mundo, mas não consegue garantir água limpa para o seu próprio povo. A crise deles não é climática, é moral, e agora mesmo está explodindo uma crise social no Irã. As últimas imagens que foram divulgadas justamente nesta noite, com grandes manifestações dos chamados millennials, da nova geração que vem para se impor no país, e que decidiu levantar sua voz e dizer chega ao que o regime está fazendo com o país persa. Bem, agora vamos voltar para Gaza, porque há alguns dias falamos sobre o grupo de 100 a 200 combatentes do Hamas que ficaram presos perto da área conhecida como Linha Amarela, em túneis bloqueados pelas operações israelenses do lado israelense, não do lado de Gaza. Vamos fazer uma breve atualização importante. Eles continuam presos. O Hamas não quer reconhecer, Israel não quer entregá-los, os Estados Unidos para Israel, que isso pareça uma vitória para o Hamas. Mas eles não querem sair, não querem se render. Há rumores sobre a possibilidade até mesmo de deportá-los para um terceiro país, mas nada foi confirmado por nenhuma autoridade séria. Por enquanto, é só um ponto de negociação congelado. Enquanto isso, os combatentes do Hamas que estão lá, que se recusam e resistem a sair, estão ficando sem comida, sem água, e já se fala que Israel pode aproximar os pontos de acesso a alimentos. Isso deixa muito a dizer, opiniões divergentes em Israel e me imagino da sua parte também. Deixe-me saber o que você pensa sobre tudo isso nos comentários. Mas o relevante é o seguinte: quando isso for resolvido, o grupo poderá definir a estratégia para os demais túneis. Se eles saírem negociando, o Hamas vai dizer que venceu. Se renderem, Israel vai dizer que esse é o modelo da Gaza após Hamas. Se morrerem lá dentro, será outro detonador político na região. Por isso, todos estão tratando isso como uma peça delicada do quebra-cabeça. O chefe do Estado-Maior, o general Eyal Samir, esteve em Rafa há 2 dias e disse uma frase-chave: devemos estar preparados para avançar e assumir o controle operacional de mais áreas dentro da faixa se recebermos essa ordem. Em outras palavras, o cessar-fogo pode continuar, mas o exército está pronto para retomar operações profundas dentro de Gaza a qualquer momento. Não há desmobilização, não há retirada, há preparação constante. Essa mensagem foi direta para 2 públicos. Uma para o Hamas: se eles quebrarem o acordo, entraremos. E para o público interno de Israel, para a população israelense, nada está terminado, só está em pausa. Por sua vez, Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, também falou nesses dias e não deixou espaço para interpretações. Ele disse que não haverá Estado palestino a oeste do Jordão, referindo-se à Judéia e Samaria, o que as pessoas conhecem melhor como Cisjordânia, onde neste momento estão ocorrendo muitos confrontos entre os famosos colonos, uma facção de israelenses ultranacionalistas que reivindicam seu direito de viver na terra de seus antepassados, tem atacado nos últimos dias, destruindo colheitas e matando animais dos árabes que vivem lá. Netanyahu também se referiu a Gaza e disse que ela será completamente desmilitarizada com ou sem acordo e que o Hamas nunca mais voltará a governar Gaza. Essas declarações se encaixam perfeitamente com a preparação militar que mencionamos antes.
A trégua não muda a visão estratégica do governo. Há uma mensagem clara, interna e externamente. Israel não aceita um retorno ao status quo anterior a 7 de outubro, e se a diplomacia não levar a esse objetivo, o exército está pronto para agir. Você que está me vendo, se esse tipo de análise direta, sem filtros, e daqui mesmo de Israel, traz clareza para você, não se esqueça de se inscrever. E se você quiser ter acesso ao grupo privado de notícias no WhatsApp, onde compartilho vídeos e informações todos os dias, saiba que as assinaturas do canal estão ativas e permitem que você acesse esse vídeo. Assim, Gaza e Irã se inundam. Dois lugares com líderes que há décadas investem em guerra, não em vida. E a natureza, sem ideologia, sem propaganda, acaba mostrando a verdade de cada país e sobre quais pilares ele está construído. Devemos ficar atentos, pois nas próximas horas podem ocorrer movimentos importantes na fronteira em Gaza e novas reações do Irã diante da pressão interna que o país enfrenta. Obrigado por estar aqui e até a próxima.